Olá, bom dia, paz e graça, amados irmãos, como é que vocês estão? Abençoados, tudo bem com vocês? Comigo, tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui mais um dia, né? Hoje, quarta-feira. Deus abençoe esse dia maravilhoso que Deus fez para mim e para você. Mas olha só, nós estamos correndo, irmãos, um sério perigo, mas muito grande. Estamos vivendo uns dias difíceis para a igreja. A igreja ela tem se mostrado, quando eu digo a igreja, não somos nós, eu vou repetir, sempre repetindo, nós não somos igreja, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Quando eu digo igreja, eu estou falando a eclésia, de um modo geral, está entrando vamos dizer assim, num momento difícil, onde as pessoas precisam começar a refletir sobre isso. A igreja está sendo combatida de um jeito paulativamente, gradativamente, está sendo criticada, está sendo exposta, né, sobre muitos escândalos. E tem muitos irmãos, muitos cristãos, que se diz cristão, mas são crentes, muitos crentes, irmãos, caem nessa armadilha. Os cristãos não, os cristãos eles têm a visão e o foco em Cristo, mas os crentes não. Como a maioria são crentes, isso tem afetado e vai afetar a igreja. Mas você percebe que Cristo ele já apontava para isso, já apontava, já direcionava isso, já mostrava isso. Veja bem o que está escrito em Lucas capítulo 17. Vamos pega a sua Bíblia aí. Enquanto você pega a sua Bíblia, eu tenho que te pedir, me ajude a atingir essa meta de 1001 inscritos. Peça alguém para se inscrever no canal, um irmão, para se inscrever no canal, para nos ajudar a propagar o Evangelho. Aqui nada mais é que nós estamos pregando o Evangelho, pregando a Palavra de Deus. Então me ajude a chegar até as pessoas que ainda não aceitaram, as pessoas que ainda estão em dúvida, então está questionando a salvação. Me ajude a chegar a essas pessoas, compartilhando, pedindo um amigo, uma amiga para se inscrever no canal, não paga nada, é de graça. Basta vir aqui, ó. Você vem aqui onde tem escrito em nome em negrito, inscreva-se. Clica ali, aperta o sininho, pronto. Não gastou nada, o tempo é rápido, tá certo? Então, e você estará me ajudando, eu conto com você. Olha só o que está escrito em Lucas 17, capítulo, vamos ler a partir do 1, tá? Versículo, Lucas 17, capítulo 1, diz assim: E disse aos discípulos. Quem disse aos discípulos? A pergunta é essa, quem falou aos discípulos? Hein? Quem falou? Quem você acha que falou? Jesus. É impossível, olha bem esse texto, é impossível que não venha escândalos. Mas ai daqueles, o ai não é no plural, é no singular, ai daquele, porque vier. Versículo 2, melhor lhe fora, lhe pusesse ao pescoço um nó de atáfana e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Você pode ler depois mais e mais textos que tem. Mas o que me chama a atenção é que Jesus não disse que não viria escândalo. Ele disse que viria. Porque a gente precisa, irmão, entender isso. Esse versículo, irmão, ele enfatiza a gravidade de causar um escândalo a outros, especialmente os mais vulneráveis na fé. Então, se você prestar atenção, o que nós estamos vendo hoje é uma coisa absurda. Pessoas que não conhecem o Evangelho, mas estão conhecendo o Evangelho de uma forma errônea, uma forma pejorativa, devido aos escândalos dos próprios crentes, que buscam, irmão, se envolver com coisas que não é bíblico. Não é bíblico. Eu não vou citar aqui, vocês sabem muito bem o que está acontecendo no Brasil. Olha só, no capítulo, vamos ler aqui um interessante, Romanos, vamos ler aqui Romanos, capítulo 3, capítulo Romanos, pega a Bíblia, nós estamos lendo aqui a Bíblia, não estou querendo inventar coisa, Romanos, capítulo 14, tá? Romanos 14,
Deixa eu ver aqui. Romanos 14. Deixa eu ver. 14 e 13, se eu não falo a memória. Vamos lá. Romanos, capítulo 13, capítulo 14, versículo 13, isso mesmo. Vamos lá. O que é que está escrito aí? Romanos 14, 13. Já pegou a sua Bíblia? Vamos lá? Pegou? Então pronto. Mas não esquece de se inscrever no canal, tá? Assim que não julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Irmãos, a gente percebe que as pessoas, tá, encontramos uma exortação, essa exortação, para não colocarmos pedra de tropeço diante dos irmãos. Mas o que está acontecendo, irmão, que os caras não estão colocando uma pedrinha, não, estão colocando um monte, barreiras, para quê, irmãos? Para escandalizar o Evangelho. O escândalo está vindo por pastores, principalmente por pastores, levando a igreja para o mundo de uma forma errônea, levando a igreja para o mundo não para pregar o Evangelho, mas para escandalizar o Evangelho, levando a igreja, irmãos, para as ruas, para se envolver com coisas que não tem nada a ver com o reino de Deus. Nada a ver, irmãos. Para pensar. A igreja ela foi chamada para pregar o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Salvador, um Evangelho falando sobre o pecado, e não um Evangelho que vai para a igreja, leva os crentes, não os cristãos, os crentes para a rua para pregar o Evangelho. Irmão, para pregar o Evangelho, que Evangelho estão pregando? Correndo atrás de pessoas, de homens, se envolvendo em ambientes, em locais que não precisam se envolver, se não for para pregar o Evangelho. Correr atrás de bandeiras, irmãos, que não leva a nada. Irmão, nós, a igreja do Senhor, pastores, foram chamados para pregar o Evangelho, pelo amor de Deus. Não foi chamado para se envolver com coisas que não tem nada a ver com o Evangelho. Olha só, em 1 Coríntios, capítulo 8, que você pode pegar aí, versículo 9, também, irmão, aborda a questão do escândalo, afirmando, diz assim, mas vede que esta liberdade vossa não vinha a ser escândalo para o quê? Para os fracos. Aqui Paulo fala sobre a liberdade cristã, mas a necessidade de considerar os fracos na fé, ou seja, os crentes. Evitando o quê, irmãos? Evitando ações que possam levá-lo a pecar. Este versículo, irmão, nos ensina a importância de sermos, irmão, sensíveis à necessidade e à fraqueza dos outros. A igreja não pode estar, irmão, se envolvendo nessas coisas, irmãos. A igreja foi chamada para pregar o Evangelho. Olha só, pega sua Bíblia, eu estou pregando a Bíblia, meu irmão. Pega aí a Bíblia em Gálatas, capítulo 5, versículo 11. Há uma advertência sobre o escândalo, que pode, irmãos, pode surgir na pregação da lei. Que lei? A lei, irmãos, dos 10 mandamentos, está lá de Êxodo. Tem um escândalo aqui ali. Paulo fala sobre isso. Então, meu irmão, eu fico pensando o que está levando a igreja, irmãos, ao buraco. Crentes levando a igreja, irmão, para o buraco. Presta atenção. Daqui a pouco vão dizer que a igreja está sendo perseguida, mas a igreja está vai ser perseguida aqui no Brasil, e não por pregar o Evangelho. Não. A igreja vai ser perseguida no Brasil, não, volto a repetir, não por pregar o Evangelho, mas pregar outras coisas. Porque a igreja, irmão, ela pode sim ser perseguida, mas por pregar o Evangelho. E não por politicagem, irmãos. E não por pregar a política, levar os crentes à política para adorar um homem, sabe? Criar confusão por causa de um homem. Por causa de um homem. Irmão, que é isso? A igreja não pode passar por isso. Deus não chamou a igreja para isso. Isso é escândalo. Isso é um escândalo, uma aberração. Eu sei que muitos não vão gostar desse vídeo. Mas eu preciso alertar a igreja,
Nós não fomos chamados para fazer isso, nós fomos chamados para pregar o Evangelho. A Bíblia diz, ide pregar o Evangelho a toda criatura, e todo aquele que crê que o batizado será salvo. Foi para isso que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Foi para isso que Jesus Cristo morreu. Foi para isso que Jesus Cristo morreu, para mim, para você poder ter a liberdade de pregar o Evangelho, proclamar as boas novas e não fazer política. Igreja do Senhor, desperta, porque nós estamos correndo sério risco de ser perseguido, mas não por causa do Evangelho, mas por causa da política. E isso será uma pedra de escândalo, uma pedra de tropeço, e será a maior briga e a maior conquista de Satanás, que é o quê? Levar a igreja a deixar de pregar o Evangelho para entrar na política. Você não pode fazer parte dessa armadilha satânica. Isso é uma armadilha. Você não caia nessa armadilha, saia enquanto é tempo. Porque, como diz a palavra de Deus, ai daquele que vem um escândalo. Está onde? Lá em Lucas, acabando de ler, Lucas 17:1, disse-lhe aos de seus discípulos, é impossível que não venha um escândalo, mas ai daquele, é impossível não ter escândalo. Tem. Agora, esse tipo de escândalo, não. A igreja não foi chamada para isso. A igreja não foi chamada para isso. Tá certo? Deus abençoe você. Possamos continuar, irmão, vigilantes. Prega o Evangelho. Tá certo? Me ajuda a chegar a 1.001 inscritos. Compartilhe esse vídeo. Certo? Vamos pregar o Evangelho. Esse é o momento. Curta, se inscreva e compartilhe. Conto com você em nome de Jesus. Amém?